Agora eu quero tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai chamar muito a sua atenção. Puxa aí na memória e me diz se já aconteceu com você de pegar uma fatura da conta de energia, água ou telefone e perceber que está cheio de cobrança lá que você não tem ideia do que é. Isso provoca muita dor de cabeça, não é verdade? Mas o que fazer se a empresa não quiser resolver esse problema? É o que vamos saber agora conversando ao vivo com a advogada consumerista Ana Cláudia Casimiro, que está conectada com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker, como vai? Tô joia, doutora. Eu quero saber qual a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu recebo uma conta e eu vejo que estão ali me cobrando algo que eu não contratei. Bom, a gente sempre fala para o consumidor que ele deve se atentar às observações da fatura, né? O que está sendo cobrado, qual serviço ele realmente adquiriu e está utilizando. Não concordando com aqueles valores e com aqueles serviços cobrados, ele deve imediatamente entrar em contato com a distribuidora, seja ela de água, energia ou telefone, e informar e reclamar e solicitar que eles expliquem qual é aquele serviço cobrado, se ele foi contratado e, caso não tenha sido contratado, que eles façam imediatamente o cancelamento daquela cobrança. É importante também que o consumidor sempre guarde aqueles protocolos da ligação. A gente sabe que a gente liga, fica aí uma eternidade esperando atendimento, né? Esperando as respostas. Muitas das vezes a gente não consegue que a distribuidora, a companhia elétrica, de gás, telefone, dê um retorno. Então, ela deve sempre anotar esse protocolo. Caso não tenha sua solicitação atendida, ela deve entrar em contato com as agências nacionais que fazem aí a regulamentação. A ANEEL, no caso da energia elétrica, a Anatel, no caso da telefonia. Então, assim, ela pode entrar em contato com as agências, fazer a reclamação perante as agências e, caso também não haja retorno, ela pode entrar em contato com os órgãos de proteção ao consumidor. Seja PROCON, a gente tem hoje o gov.br e também o site Reclame Aqui, que a gente está vendo as solicitações muito bem atendidas através deles. Então, o consumidor não está desamparado. É importante a gente reforçar sempre isso, né, doutora? E se eu me recusar a fazer esse pagamento e o meu nome for negativado? Bom, diante dessas negativações indevidas, o que a gente tem conseguido resolver é em esfera judicial, né? E no caso de uma negativação indevida, a gente pode até discutir a respeito do dano moral, né? Se isso afetou a vida do consumidor, por exemplo, de uma negativa de um crédito mediante aquela negativação indevida, a existência a gente fala jurisprudência, que é o entendimento da justiça, de que cabe uma indenização a título de danos morais nesses casos. Também temos o dano moral naquele caso em que o consumidor, por diversas vezes, diversas formas, tenta resolver o problema, né? Tenta ali, fazer o cancelamento de um serviço ou solicitar um reembolso de um serviço indevidamente cobrado. Nesses casos também existe a possibilidade de se discutir um dano moral na esfera judicial. Tá certo. Agora, se eu tive esse problema, isso acontece muito com empresas de telefonia. Eu tive esse problema, isso foi recorrente, estou chateado, quero cancelar o serviço. Mesmo assim, a empresa pode me cobrar aquela multa de fidelidade ou não? Olha, quando você fecha um contrato, normalmente desses contratos pós-pagos com essas empresas de telefonia, é um contrato onde você contrata um serviço de qualidade em troca do valor. Se a empresa não está te oferecendo um serviço conforme contratado, há de se entender que ela que está fazendo a quebra de contrato, né? Aquele contrato que vocês estão. Nesses casos, da falha na prestação de serviço da contratada, existe a possibilidade de fazer o cancelamento sem a cobrança de multa, uma vez que não é o consumidor que está dando causa à quebra no contrato. Infelizmente, Wilker, para esses casos, nós ainda temos que nos socorrer à justiça, porque nós não temos uma resposta, uma boa resposta das empresas de telefonia. Elas não costumam a fazer esse cancelamento de forma administrativa sem a cobrança de multa, mesmo tendo ciência, né, da falha na prestação do serviço. Agora, o que eu sempre falo para os consumidores?
toda e qualquer falha na prestação de serviço que você tenha, seja de telefone, seja de água, seja de luz, a primeira coisa que se deve fazer, e de forma imediata, é fazer uma reclamação junto à empresa. Não conseguiu? Faça uma reclamação junto à ouvidoria, anote os protocolos, porque é necessário, em caso de ser necessário o processo judicial, ter as provas, comprovar que você por diversas vezes, ou não por diversas, mas tentou resolver as questões, o problema de forma administrativa junto às concessionárias. Tá bom. Agora eu quero saber se existe alguma regra com relação à clareza das informações que devem estar descritas ali na fatura. Por quê? Em muitos casos a gente não entende o que está escrito ali. São palavras difíceis, coisas que a gente não convive ali no nosso dia a dia e aí a gente acaba pagando porque acha que está incluso no pacote que a gente contratou, mesmo tendo um valor elevado. Eu posso exigir que a empresa detalhe para mim de alguma forma mais clara os serviços que estão ali naquela fatura, doutor? Wilker, a empresa ela já tem esse dever, vamos dizer assim, implícito, né? O maior direito do consumidor é o direito à informação, ser informado do que ele consome, né? Ser informado do que está sendo prestado a ele, o serviço que está sendo entregue a ele. Então, sim, os serviços devem ser especificados. A gente vê muito em faturas de telefone a cobrança de serviços diversos. Né? E eles não especificam o que está sendo cobrado. A cobrança, por muitas vezes, é pequena, R$2, R$5, R$3, mas é direito do consumidor, né, de saber o que ele está sendo cobrado. Então, quando na sua fatura não vier especificado o serviço, entre em contato com a concessionária, com a distribuidora do serviço, solicite a especificação desse serviço, verifique se foi contratado. Caso a telefonia se negue, por exemplo, a fazer um reembolso ou a cancelar o serviço, pegue o protocolo do atendimento e faça uma reclamação junto às agências reguladoras, ao PROCON e aos demais sites e plataformas que protegem o consumidor. Tá explicado, doutora Ana Cláudia. Muito obrigado, Ana Cláudia Casemiro. Obrigado pelas informações, por ajudar nossos consumidores com esses problemas que são tão chatos, né, que a gente precisa lidar às vezes. Até uma próxima oportunidade.